Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos no capítulo 15, darmos continuidade no estudo que nós iniciamos na semana passada. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não forem circuncidados conforme a lei ou uso de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveram-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Felícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grandes alegrias a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhe anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, das seitas dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro, o nosso personagem de hoje, e disse-lhes: homens irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e cresce. E Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando os corações pela fé. Pois agora, porque tenhais Deus pondo sobre nós servis de discípulos de um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, mas crendo que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito dentre ou por meio deles os gentios. Na semana passada, nós começamos a falar sobre este assunto e falamos de algumas das estratégias que o inimigo utiliza para encobrir a justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Na semana passada nós falamos da capacidade que o inimigo tem de enganar os crentes com a própria palavra de Deus na mão. Pedro, ele tinha o nome de Cristo na sua boca, mas nós vamos ver o personagem de hoje, sendo uma pessoa espiritual, ele caiu dentro dessas sutilezas. Bom, só para a gente fazer uma introdução e não se perder, semana passada nós falamos que uma das estratégias que o inimigo utiliza é misturar o povo de Deus, tirar a palavra dos corações e misturar com aquela cultura religiosa que aqueles povos tinham. Então os filhos de Deus acabaram se perdendo ou perdendo a palavra de Deus. Nós estudamos, a gente vê isso no tempo de Juízes, no tempo de Reis, são levados para cativeiros, e no tempo de Jesus, quando Jesus prega a palavra de Deus, não é fácil, é difícil, porque essa mistura, como por exemplo em Samaria, como nós falamos na semana passada também, né, da mulher samaritana vindo até Jesus e dizendo: qual que é o monte certo de adoração? Vocês dizem que é Jerusalém, né? Mas nós dizemos que nossos pais dizem que é aqui. Então as pessoas já não conseguem diferenciar o que é certo e o que é errado, mesmo tendo a palavra de Deus.
Satanás também utiliza meias mentiras, nesse caso, como eu citei, faz sinais e prodígios, né? Muitos serão enganados no tempo de Apocalipse com o anticristo, com as falsas bestas, e nós falamos na semana passada que Satanás tem utilizado de duas estratégias para poder enganar o povo de Deus na nossa geração. Além dessas, nós falamos semana passada do bem-estar do Evangelho. O Evangelho tem sido usado como uma propriedade particular dos crentes, como uma fonte de desejo em que as pessoas vêm para a igreja, recebem aquilo que ele tem para dar e vão embora a seu bel prazer. Falamos aqui, às vezes nós saímos do culto com o coração cheio de alegria, animados, mas a casa de Deus continua vazia com as suas obras. Citamos, por exemplo, o tempo de Neemias, em que os muros estavam fendidos ainda e o povo estava em grande pobreza. A outra questão que nós podemos envolver é a falta de interesse de cumprir toda a vontade de Deus na igreja. Se pregar Cristo como Salvador já está bom. Mas em Atos no capítulo 2, versículo 40, deixa bem claro e fala sobre a doutrina e os segmentos da igreja. As pessoas já não se preocupam mais com isso nos nossos tempos. O Evangelho hoje, claro que ele transforma a vida, mas as pessoas se sentem tão bem que elas preferem morar neste mundo do que morar no céu com Deus. Então hoje nós vamos falar de um homem que ele era um homem espiritual. Ele andou com Jesus 3 anos e meio. Ele foi um homem que teve coragem de pedir para Jesus andar sobre as águas junto com ele. É a única pessoa que nós temos relato nisso na Bíblia. Ele viu as multiplicações, ele comeu das multiplicações dos pães e dos peixes. Ele foi aquela pessoa que nós vamos ver hoje em que Jesus disse para ele, bate no seu peito e diz: você vai ser a minha testemunha para os gentios. Este homem é Pedro, e nós vamos ver que ele caiu na armadilha de Satanás, do inimigo, a antiga serpente, com a própria palavra, com o nome de Jesus em suas bocas. Muitas vezes, quando a gente lembra de Pedro, nós lembramos apenas de Pedro quando ele nega Cristo 3 vezes, não é verdade? Lá em Lucas no capítulo 22, nós vamos lá, tem essa passagem. Depois, quando Jesus aparece por 40 dias aqui nesse mundo, tal Pedro também, de uma certa forma, negando a Cristo e a sua vocação, pescando e chamando os outros discípulos para poder estar lá. Aqui, nessa noite, queremos falar desse alerta, para que você, para que eu, para que nós não caímos nos conselhos e nos conceitos que Satanás tem preparado nas suas armadilhas para nós. Aqui, quando nós olhamos em Atos no capítulo 15, é um outro evangelho que é apresentado. É um evangelho que é apresentado sem justificação. E esse evangelho é um evangelho que divide. É um evangelho que mata a igreja, porque não tem Cristo, não tem suficiência na obra de Cristo. A salvação que é trazida aqui, como você pode ler aí no versículo 1, no versículo 2, ela vem pelas obras humanas. E muitas pessoas têm sido enganadas, como o Pedro andava com aqueles que acabou caindo sobre isso. Mas nós temos uma boa notícia no final da nossa mensagem, que Deus, Ele faz muitos milagres, e como nós lemos aqui no versículo 10, 11 e 12, a igreja acabou se unindo, e pela misericórdia e graça de Deus, hoje nós estamos aqui. Deus estará conosco para todo sempre, através da sua vontade. Bom, então se nós estamos falando da estratégia, nós não temos hoje o nosso slide. Que estratégias então que o inimigo utilizou no tempo dos apóstolos para poder fechar as portas da casa de Deus? Bom, quando você abre lá em Atos no capítulo 1, primeira estratégia que o inimigo utilizou foi fechar as portas da casa de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus morre, Jesus ressuscita, e por 40 dias ele fica entre os seus discípulos apóstolos, entre a igreja. Versículo 4: estando com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse
que de mim ouvides. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muitos dias depois. Então a igreja estava reunida, acontece o dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo é derramado para a igreja, e aí eles estão reunidos, e de repente Satanás começa a perseguição. Abrindo a sua Bíblia no capítulo 8 de Atos, no capítulo 7, versículo 54, você já encontra a perseguição, a morte de Estevão, pela palavra de Deus nos anunciando. Então não é muito diferente dos dias de hoje, mas de uma forma diferente. Você tem hoje a Covid fechando as portas da igreja. E muitas vezes nós falamos assim: não, está tudo bem, tem pessoas aqui dentro ouvindo a palavra de Deus. Mas meus irmãos, os meus filhos, eles não estão aqui hoje. As pessoas mais velhas não estão aqui hoje. Então isso é uma forma também que Satanás tem nos dias de hoje, como ele teve naquele tempo, em querer fechar as portas do Evangelho para ocultar a justiça que há em Cristo. No capítulo 8 então nós temos ciência, versículo 1, e também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então Satanás ele vai trabalhar o tempo todo para poder fazer com que a igreja não pregue o Evangelho. Isso é um objetivo que ele quer, que as pessoas caiam e sejam condenadas ao inferno. Quando o inimigo não consegue fechar as portas, até porque isso é uma promessa de Jesus Cristo, o que ele faz? Ele tenta confundir as pessoas para que a glória de Deus e a salvação que há em Cristo não seja manifestada. Então no capítulo 15, no versículo 1, no versículo 3, como nós falamos na semana passada, é implementado entre os irmãos uma heresia, usando a própria palavra de Deus. Veja bem que eles não disseram assim: Jesus salva, mas precisa de Maomé. Jesus salva, mas precisa de uma outra pessoa. Não, eles estão usando a lei de Moisés. Eles estão usando a própria palavra de Deus, numa colocação de uma forma errada, para confundir as pessoas e cumprir o objetivo. Gostaria que você saísse daqui sabendo que o objetivo de Satanás é a queda do homem, como foi no tempo de Adão e Eva, e o encobrimento da justiça de Deus por Cristo. Por isso que Deus manda matar um cordeiro, porque Satanás queria encobrir a vontade de Deus e a justiça de Deus, para que fosse manifestado depois a Cristo. E quando você olha, este homem é Pedro. O Pedro, quando você abre em Gálatas, lá no capítulo 2, mas nós vamos para o capítulo 1, o apóstolo Pedro, ele cai. Pode abrir a sua Bíblia lá. Eu estou com 2 Bíblias hoje para ficar mais fácil aqui o meu trabalho. Então não deixe, não perca nem Gálatas e nem perca Atos capítulo 15. Mas o apóstolo diz assim, o apóstolo Paulo, em 1 Gálatas, no versículo 4 ele diz: em obediência a nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados. Ele está escrevendo aqui para Gálatas porque eles já não criam mais dessa forma. Quantas igrejas, meus irmãos, não estou falando de seita não, quantas igrejas verdadeiras acabaram morrendo ou acabaram confundidas com o Evangelho por obra, durante todo esse tempo. Por isso que nós citamos que aquilo que aconteceu com a igreja aqui foi um milagre. Foi Deus que guardou a igreja e o conselho de todos aqueles que estavam reunidos. Por isso que é um ponto de atenção. Continuação do versículo aqui: tirar os pecados e assim livrar deste mundo mau. A Deus seja dada a glória para todos sempre. Amém. Então havia o quê? Uma heresia implementada lá dentro. E o apóstolo Paulo ele vai complementar, dizendo no versículo 6: estou
Desculpa, minha tradução é uma tradução um pouco diferente, mas ela é um pouco mais fácil esse texto para entendimento, eu estou usando ela. Estou muito admirado que vocês estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando um outro evangelho. O que é o evangelho? Nascimento, crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Olha o que ele está falando, que é para nossa salvação por meio da obra de Cristo vigária naquela cruz. Então ele destaca aqui que está admirado porque as pessoas estão aceitando um outro evangelho. No versículo 7, na verdade não existe um outro evangelho, porém eu vos falo assim, porque há algumas pessoas que estão persuadindo vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que seja nosso, ou um anjo do céu, anunciar a vós um outro evangelho diferente daquele que vos tem anunciado, que seja anátema ou maldito. Meus irmãos, aqui a situação é que a mentira entrou dentro da casa de Deus. Nós vimos na semana passada, e não somente isso, um homem como o apóstolo Pedro, como nós citamos aqui, ele cai nessa armadilha de Satanás. Na verdade, qualquer um de nós podemos cair, qualquer um de nós podemos nos desviar, mas pela graça de Deus nós vamos ver o que Cristo falou. O homem cai, um homem ungido por Deus, e Jesus avisou. Jesus avisou lá em Lucas no capítulo 22, se você quiser abrir a sua Bíblia lá, Jesus nos avisa todos os dias, olhai, porque o inimigo ele fica em derredor, ele quer tragar aquele que ele possa tragar. Em Lucas no capítulo 22, essa palavra não serve apenas para o Pedro, essa palavra serve para todos nós. Nós sabemos que você e eu, quando estamos no caminho, fazendo a vontade de Deus, Satanás, ele quer vir para nos tentar. Ninguém é tentado senão pela sua própria concupiscência, mas ele vai tentando ali. Alguns dias atrás, não me lembro se foi aqui ou no Jardim Morumbi, nós falamos que até Jesus, o inimigo, ele tentou para a sua queda. Acho que foi semana passada. Diz assim no versículo 31, e disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que... O que está escrito aí na sua Bíblia? Satanás. Eis que Satanás, olha só, que vos pediu, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para que vos cirandar como trigo, mas, porém, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, mas tu, quando te converteres, ou confirmar a sua fé, confirme a dos teus irmãos. Então essa palavra vem para a nossa mente, porque nós podemos cair, todos os dias nós falhamos, todos os dias nós deixamos e temos a oportunidade de pregar o evangelho para as pessoas, todo dia nós podemos falar da justificação que há em Cristo Jesus, da justiça de Deus, mas muitas vezes nós nos calamos, por exemplo, para dar um exemplo aqui para nós. Mas nesse caso, não é uma questão de negar a Cristo, como nós citamos aqui no início, que Pedro vai então, nega a Cristo 3 vezes, como nós falamos na quarta-feira. Não era fácil ser um apóstolo, não era fácil ser um missionário, porque naquele tempo uma confirmação de Jesus era a morte na certa. Hoje é fácil servir a Deus, hoje é simples, nós estamos cômodos aqui. Não é o efeito do evangelho? Alguém está preocupado se amanhã uma alma vai morrer e vai para o céu ou não? Não, nós estamos preocupados em sair amanhã para ganhar o nosso dinheiro. E não é uma forma de negar Cristo? Quantas vezes nós devemos estar na casa de Deus trabalhando e nós estamos como, por exemplo, Pedro, pescando, nos distraindo com as coisas do mundo, e além de a gente não estar na casa de Deus servindo a Deus, o que o Pedro fez naquela circunstância que Jesus apareceu nos 40 dias? Ainda tirava as pessoas do que? Lá de dentro. Será que nós não somos assim? Volta lá em Gálatas, no capítulo 2, do versículo 1, porque o apóstolo Paulo, ele quer que a verdade seja esclarecida. O apóstolo Paulo, ele tem consciência que aquilo não é verdade.
E no capítulo 2, e no versículo 1 ao versículo 5, ele quer o destacamento e a verdade da palavra de Deus. Tanto é que nas suas viagens missionárias nós encontramos em Atos no capítulo 16 que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha só, o Paulo ele ficou numa situação complicada e delicada diante essa questão. Nós vamos falar para o final, o Paulo, aonde ele foi buscar socorro. Mas no capítulo 2, veja bem, a palavra de Deus sendo anunciada, versículo 1. 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu deveria fazer isto. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, é o capítulo 15, meus irmãos, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anunciei aos judeus, aos não-judeus ou gentios, e não queria que o trabalho que tinha sido feito fosse um trabalho perdido. Olha a preocupação dele. Enquanto ele sobe para fazer uma viagem missionária, depois nós temos, como nós falamos na semana passada, levanta o Barnabé, o João Marcos, a pessoa prega a Cristo, Jesus como Salvador. Enquanto isso, há uma outra viagem missionária, através dos arguis de Satanás, pregando que Jesus Cristo, ele não salva. Era isso que estava acontecendo. Continuação do nosso texto aqui. E Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora não seja judeu. Porém, alguns que se tinham ajuntado a esse grupo, fazendo conta de que era irmão na fé, queria circuncidá-lo. Por que queria circuncidá-lo? Porque se não seguir as leis de Moisés, o que acontece? Não pode ver o reino dos céus. Continuação. E eram homens que tinham entrado para o grupo como os espiões, a fim de espiar as liberdades que temos em Cristo, unido em Cristo Jesus, para que nos tornarmos escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. Olha só a situação aqui. Então a igreja ela tem uma questão importante para ser resolvida nessa questão, em Atos no capítulo 3, Satanás levanta com a sua sutileza, porque o pai da mentira sabe que se essa mentira for pregar, não vai prevalecer a verdade, e o que vai acontecer? As portas da igreja vão se fechar. É uma forma de fazer com que as almas se percam. Hoje, meus irmãos, é assim. Muitas vezes você vai escutar uma mensagem, às vezes você recebe uma mensagem no WhatsApp, e a pessoa começa a falar, fala de Cristo, mas é sempre Cristo e mais alguma coisa. Olha, você tem que receber Cristo. Jesus sabia disso. Pedro sabia disso. Mas o que estava acontecendo? Você precisa de Cristo mais um batismo. Você precisa de Cristo mais um sacramento. Você precisa tomar a ceia, porque senão não tem santificação dos seus pecados. Olha, e quando você for batizado, tem que ser em água corrente, porque se não for em água corrente, o que acontece? Os seus pecados não são lavados. Acontece esse tipo, meus irmãos, de pensamento. Quantas coisas, às vezes você pergunta sobre uma pessoa, se ela tem certeza da salvação dela, e ela diz o quê? Não, eu estou conquistando a minha salvação, eu estou lutando, quem sabe no último dia de vida minha, Deus não deixa eu entrar no céu. Isso não é a palavra de Deus, e nós devemos lutar com isso, como o apóstolo Paulo estava fazendo. Então no versículo 4 aqui de Gálatas e no capítulo 15 de Atos, versículo 5, os fariseus, ali os que tinham crido, como fala em Atos no capítulo 15, estavam pregando um outro evangelho. E quando nós encontramos a palavra de Deus, até chegar no versículo 7, na santa vocação que Pedro foi separado por Cristo, e assim como nós somos, o Pedro, ele cai. O Pedro ele cai de uma forma que ele começa a andar com essas pessoas. E isso não era a vontade de Deus. Voltando para Atos no capítulo 15 e no versículo 7, nós temos sim uma questão que é levada para a igreja. Nós temos a estratégia de Satanás de confundir a igreja com a própria palavra de Deus.
Em Atos, no capítulo 15 e versículo 7, após o apóstolo Paulo, Barnabé e alguns irmãos descerem para Jerusalém, levar essa questão, o que acontece? Então o Paulo ele vai abrir a sua boca. O Pedro então ele vai abrir a sua boca. E diz assim no versículo 7 de Atos, no capítulo 15. E havendo uma grande contenda, levantou-se Pedro e disse: Homens irmãos, bem sabemos que há muito tempo Deus me elegeu entre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e que crescem. Que cresce. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O que está falando lá em Lucas no capítulo 22? Jesus disse: Pedro, eu já orei por você. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos, a misericórdia, porque sempre na nossa vida, quando nós caímos, quando nós estamos afastados da casa de Deus, nós falamos na semana passada a estratégia, de ter colocado algumas questões em muitas pessoas que recebeu a Cristo, que nós chamamos de desagregados, desigrejados, as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não vão para a igreja. Isso não é a vontade de Deus. Mas há um no céu que quer uma congregação física no corpo da igreja, que nós possamos estar sempre reunidos, e esse é Jesus. E olha só que coisa maravilhosa, o Pedro lembra de quando ele teve um encontro com Jesus e quando Jesus falou palavras importantes para ele, que fez com que ele voltasse para a vontade de Deus. Você acha esse texto lá em Mateus no capítulo 15. Mateus capítulo 16, quando o Pedro, ele cita essa frase no versículo 7, ele está lembrando daquilo que ele foi chamado, daquilo que Jesus falou para ele. Versículo 17 até o versículo 19, nós vamos fazer a nossa leitura. Pedro vai lembrar então da sua vocação, Pedro vai lembrar que Cristo é a pedra angular, que vai lembrar que toda edificação está em cima de Jesus, o nosso Salvador, porque Ele é a justificação do nosso pecado. Diz assim, versículo 17: E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou da carne e do sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre, pode olhar para mim, esta pedra, Jesus estava falando, esta pedra, olha outra sutileza de Satanás, de tanto tempo que passou a palavra de Deus, ainda enganando as pessoas com a Bíblia na mão. Então eu vou voltar e ler o versículo novamente, diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que significa isso, meus irmãos? A palavra de Deus. O que leva uma pessoa para o céu é a fé pela palavra. É isso que Jesus está ensinando, ok? Então, o que acontece? Pedro ele vai lembrar desse texto, ele lembra, e nós podemos ver também, se você quiser abrir lá em Deuteronômio no capítulo 32, versículo 4, há uma referência da rocha. Passa-se 2000 anos, as pessoas ainda crêem que Pedro, ele é a rocha. Pedro, ele é a pedra angular. Que você só pode entrar no céu porque ele tem as chaves do céu. Mas isso não é verdade. Em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 4, quando Moisés, ele fere a rocha, é todas as representações, é um antitipo de Cristo, que Jesus seria ferido porque ele é a rocha de Deus para a salvação. Em Salmos 118, versículo 21, diz: Eu te exalto, porque me respondestes e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então a pedra angular de toda a vida que pertence para Deus não é Pedro. Olha a sutileza de Satanás aqui. Muitas pessoas creem que Pedro é essa pedra. Hoje, para um edifício como esse não cair, o que você faz? Você faz um alicerce, põe ferro, põe cimento e constrói em cima.
para que esse edifício não caia. Mas o que Jesus está falando aqui é que a palavra fala em Salmos é que Jesus é essa pedra angular. Naquele tempo não tinha cimento como nós temos hoje, não tinha o ferro. Então a pedra angular é uma pedra de estrutura para suportar toda a estrutura como uma forma de coluna para que a obra não caia. Se a sua vida, se a minha vida, se a vida de Pedro tivesse firmada no alicerce em uma pessoa ou em qualquer outra coisa, ele nunca mais teria levantado na sua vida. Ele só levantou porque ele entendeu que a pedra da vida dele era Cristo Jesus. Mas muitas pessoas tratam de outra forma. Muitas pessoas também creem que é uma hierarquia, né? Sempre tem o maior para o menor. Né? Então é uma coisa até que a gente às vezes se encontra, né? A Bíblia, algumas pessoas que estudam a Bíblia dizem assim, os profetas maiores e os profetas menores. Mas isso não é um termo que você encontra dentro da palavra de Deus, né? Então para mim ser salvo, eu vou ser salvo como? Pelas obras de outras pessoas. Como por exemplo muitas pessoas creem em Maria para interceder. Mas Maria não é a pedra angular. Quem que é a pedra angular? É Jesus. E Pedro se lembra disso naquele seu discurso. E passa-se, meus irmãos, moral, mais de 2000 anos, as pessoas têm sido enganadas pelo inimigo. Não mudou nada para o tempo dos fariseus. Salvação por obras. Eles iam na frente dos gasofilácios e davam aquelas ofertas. Faziam aquelas longas orações para falar que eram espirituais. Não mudou nada para o tempo de juiz, para o tempo de reis e para os nossos tempos de hoje. As pessoas estão com a Bíblia na mão, sendo enganados com doutrinas não bíblicas. E isso gera a queda, como aconteceu com Pedro. Mas quando um homem ungido por Deus cai, ele se levanta. Em Gálatas, no capítulo 2, volta lá, ele vai ser confrontado pela palavra de Deus. Então o Paulo, que até então, como nós lemos, perseguia os cristãos, havia sangue inocente em suas mãos, como nós lemos em Atos no capítulo 8, versículo 1. Diz assim no versículo 11: porém quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns irmãos mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não judeus, e depois que alguns homens chegaram, ele não queria mais tomar as refeições com os gentios, porque tinha medo dos que eram a favor da circuncisão dos judeus. O que acontece quando um homem cai? Ele precisa voltar para Cristo. Nós precisamos voltar. Constantemente, meus irmãos, nós caímos todos os dias, nós falhamos, nós somos pecadores, nós precisamos da graça de Deus. E sempre há pessoas como Paulo, sempre há pessoas que podem nos ajudar em certas questões. Há insuficiência na salvação de Cristo, e perceba que o fato mais importante de tudo que nós estamos falando aqui, o fato é que Pedro, ele não nega Cristo com a sua boca. Presta atenção nisso. Mas ele começa a andar com aqueles que querem salvação em outras condições. Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos fechar as nossas bocas quando as pessoas estiverem com as suas idolatrias, quando as pessoas estiverem achando que o caminho não é Jesus. Nós não podemos, meus irmãos. Isso é um compromisso que nós temos com Deus. Pela graça de Deus, você precisa pregar a verdade. Então há um ensinamento que leva para o inferno. Volta em Atos no capítulo 7, voltando aqui para nós terminarmos. Então o Pedro, ele lembra da sua vocação. Atos capítulo 15, versículo 7. Ele vai fazer um discurso. Ele vai fazer um discurso de redenção. Ele vai voltar. A Bíblia não fala como ele morreu, mas muitos historiadores crêem que ele diz que ele não era nem digno de morrer como Cristo. Então diz a história que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, mas ele com a sua boca, ele não ia ficar calado. Versículo 7, vamos ler novamente. E vendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre nós,
para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresce. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes que o Espírito Santo, assim como também a nós, e não faz diferença alguma entre eles e nós, purificado os corações pela fé. Fé em quem? Em Cristo. Agora, pois, que tenhais a Deus, pondo sobre cerviz dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, mas cremos que seríamos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então Pedro se arrepende, ele volta nas suas palavras e faz um discurso para a salvação. Se você continuar fazendo a leitura na sua casa, o Tiago se levanta e ele começa a citar um texto que está em Amós, o profeta, no capítulo 9. E pela graça de Deus, uma igreja que tinha tudo para se dividir, tinha tudo para morrer, pelo milagre de Deus, a verdade prevalece e as pessoas podem pregar o evangelho da salvação que há em Cristo. Por isso nós damos graças a Deus, meus irmãos, porque muitas são as misericórdias de Deus. Eu só queria destacar uma coisa para nós terminarmos, que foi a ação do Paulo, né? Por quê? Eu gostaria de destacar que o Paulo, ele trabalhou muito para a obra de Deus, né? Ele fala sobre cumprir toda a vontade de Deus, lá em Atos, no capítulo 20, versículo 26, ele diz: olha, eu vos ensinei todo o conselho de Deus para que vocês pudessem resistir ao diabo e fazer a obra de Deus. Eu dei todo o conselho para vocês, eu ensinei o que é o batismo, eu ensinei o que é uma ceia, uma santificação de vida, como fala em Romanos, no capítulo 12 e versículo 1, de apresentar os nossos corpos de uma forma, os nossos custos de uma forma racional a Deus, em Cristo Jesus. Mas ele, como um apóstolo, ele não resolve a questão, ele não tem autonomia. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer o que ele fez. Ele desce para onde? Capítulo 15, versículo 2, e tendo tido Paulo e Barnabé não tão pequena discussão contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, dos apóstolos e os anciões, sobre aquela questão. Então o que aconteceu? Ele levou a questão para a igreja, e a igreja pôde resolver então essa questão. E após aquilo finalizado, nós terminamos o que nós iniciamos na quarta-feira. Aquilo deu uma coragem muito grande para a igreja. Então o Barnabé e o Paulo, depois dessas questões, planejaram já uma nova viagem missionária. O que será que nós temos planejado após Covid? Será que nós vamos esperar até março e abril para receber as crianças aqui na igreja? Será que não há nada que nós podemos fazer melhor do que nós temos feito pelos vídeos? Isso é uma pergunta que eu me faço, meus irmãos, eu não sei a resposta. Eu sei que a casa de Deus, ela precisa estar com as suas portas abertas, pregando o evangelho da verdade. E eu agradeço a Deus que eu conheci essa igreja. Eu passei em algumas igrejas anteriormente, mas eu não conhecia a verdade. Eu vim conhecer a verdade aqui. E uma das verdades, como nós falamos, qual que é a estratégia do inimigo para a igreja primitiva? Fechar as portas de Deus. E eu estou muito preocupado, meus irmãos, assim como muitos pais e muitas pessoas, porque eu não estou contente. A minha esposa não está aqui hoje. Os meus filhos não estão aqui hoje. Será que nós vamos levantar essa bandeira do evangelho como levantou Josué após 599.998 homens durante 40 anos morrer no deserto? Quando ele entra, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que nós temos essa disposição? Será que nós temos a disposição? Porque depois disso Paulo entendeu o que Jesus disse para ele: Pedro, vai chegar tempo na sua vida que você vai ser levantado, e as pessoas vão te levar para onde você não quer, mas você vai precisar ir. Você vai ter que ser cingido, vestido. Por quê? Porque, como nós falamos na quarta-feira, não era costume de bater num preso de roupa. Então precisava deixar a pessoa nu, para que os chicotes ali com as pedras nas pontas cortassem todo o corpo. Nós vivemos, meus irmãos, num tempo muito fácil.
de ser cristão. Num tempo que Satanás não precisa nem trazer essas dificuldades. É só deixar o Evangelho que transforma as vidas entrar na nossa vida e nós vivermos a nossa vida de uma forma que os dias passam, como os apóstolos pensaram no tempo de Jesus. Eles pensaram que Jesus ia ficar velhinho, que eles iam de casa em casa, servindo a Deus, comendo, bebendo, até morrer e viesse o reino dos céus. E isso não existe, meus irmãos. Amém?